A gente está estudando Jeremias, capítulo 22 e 23. E adivinhem, uma coisa muito inesperada aconteceu. Tem um rei que não segue os passos que o Senhor queria. Vocês acreditam nisso? Que aconteceu isso na história de Judá? Que aconteceu isso? Como? Só aconteceu no capítulo inteiro, né, gente? Eu já tô meio de saco cheio com isso, na verdade. O que acontece? Nesse capítulo 22, a gente vê duas coisas que o povo do Senhor tá fazendo de errado e que Deus está já, assim, griladão com o povo. E a primeira é a que está escrito no verso 3. O Senhor diz assim: administrem a justiça e o direito, livrem o explorado das mãos do opressor, não oprimam, nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva, nem derramem sangue inocente neste lugar. Então, a primeira coisa que o povo está fazendo de errado é maltratar as pessoas e explorando as pessoas, os estrangeiros, as viúvas e total opressão. A segunda coisa é uma coisa que a gente nunca viu na Bíblia acontecer até hoje, que é a tal da idolatria. Sempre está presente, lá no verso 9 fala: e lhes responderão, foi porque abandonaram a aliança do Senhor, do seu Deus, e adoraram outros deuses e prestaram-lhe culto. Então, primeiro é a opressão contra as pessoas e o segundo que é a idolatria. Isso aí está parecendo muito uma coisa que a gente estudou, que são os 10 mandamentos e os 2 mandamentos que Jesus lá na frente fala que são o resumo de todos os mandamentos, que é colocar a Deus acima de todas as coisas e amar até o próximo. São as duas coisas que o povo de Deus não está fazendo nesse exato momento e que está deixando Deus não muito feliz com a situação, não é mesmo? Mas a Bíblia não fala só que o povo está errado, mas fala também duas principais causas do povo estar seguindo um caminho que é um caminho errado, que são as lideranças. A liderança política, que seria o rei, e a liderança espiritual, que seriam profetas, que diriam a voz de Deus, mas estão falando coisa errada. Logo no início, no verso 10, fala da consequência para essas pessoas. Ele fala: não chorem pelo rei morto, nem lamentem sua perda. Chorem amargamente, porém, por aquele que está indo para o exílio, porque jamais voltará, nem verá sua terra natal. Aqui ele fala que o rei vai ser morto, lá no início ele fala que vai sofrer grandes consequências esse rei que não está sendo muito legal, está levando o povo de Israel ao caminho errado. Só que não chorem por esse rei, ele vai morrer cruelmente, mas não chorem por esse rei. Chorem pelas pessoas que estão ficando, porque elas vão ser exiladas e elas vão sofrer. E aí o texto explica o que está acontecendo com esse rei. Ele vira e fala: você acha que acumular cedro faz você de um rei? O seu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. Aqui ele fala que o rei, ele estava voltando lá naquela primeira coisa, lá no início. O rei, ele explorava as pessoas, e para isso ele conseguia riquezas. E aqui ele fala: você acha que você tendo as riquezas, você tendo um cedro, você tendo uma coroa, você tendo tudo isso, você é um rei? Você não é um rei assim. O seu pai, que era um bom rei, ele não precisava disso, ele cuidava dos pobres, ele não oprimia as pessoas, ele sim era um bom rei. No capítulo 23, na segunda parte, ele traz um segundo motivo para que o povo possa estar sendo desviado, que é a liderança espiritual. Ele fala de profetas mentirosos. São pessoas que usam o nome de Deus, falam que estão falando a voz do Senhor, mas na verdade estão falando a sua própria voz. São sonhos mentirosos, são palavras que vêm do próprio profeta. E aí você imagina a situação. É igual uma pessoa tá aí por aí fofocando de você, falando que você falou mal de uma pessoa, falando que você vai dar uma coisa para essa outra pessoa no seu nome. É um absurdo isso, não é mesmo? E aí Deus está zangadíssimo com isso. E ele fala que essas pessoas vão ter consequências pesadíssimas. E aí o texto explica direitinho que essas pessoas, elas estão falando a mentira, as pessoas estão acreditando nessa mentira e por isso o povo de Deus não está podendo ter a oportunidade de conhecer realmente qual é a voz do Senhor. E aí nessa segunda parte Deus fala uma coisa muito legal, que ele fala assim: sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Por que eu tô falando que é legal? Porque na minha vida sempre me falaram assim: uai, eu não sou um Deus de longe, eu sou um Deus de perto. A gente escuta isso muito, que Deus é um Deus de intimidade, Deus é um Deus que tá lá junto. Mas aqui ele traz um outro significado para esse longe e perto. Ele fala assim: eu sou um Deus de perto, eu sou um Deus de longe, eu sou um Deus de tudo. Eu estando perto, eu estando longe, eu sou Deus.
Ele é maior que tudo isso, então ele é um Deus de perto, ele é um Deus de longe, ele é um Deus de tudo. Bem, nesse texto eu vi o tanto que a Bíblia, ela consegue ser atual. Que continua a mesma coisa. Da mesma forma que a gente está lendo esses livros todos e a gente fica falando, nossa, o povo só erra, o povo só idolatra, o povo só faz coisa errada. Como é que eles todo tempo estão saindo dos caminhos do Senhor? Eles não aprendem. Da mesma forma, hoje, o povo não aprende, gente. O povo continua idolatrando, o povo continua explorando as pessoas. E eu me senti muito familiarizada. Mas para você que é cristão, para você que tem uma mente renovada, para você que não tem escutado os profetas errados, para você que realmente tem escutado a voz do Senhor e tentado passar essa voz, a primeira parte do capítulo 23 é para você, que é um justo rei virá. E a gente sabe que esse rei é Deus, a gente sabe que esse rei é Jesus, e ele vai vir para poder conduzir nossa terra. Bem, é isso aí, gente. Até semana que vem. Tchau. E aí? Já leu a Bíblia hoje?